Ao longo da história da guerra, a coleta de troféus ou a demonstração de habilidade marcial é um dos temas mais comuns. Desde mãos no Congo até orelhas e narizes durante a invasão da Coreia pelo Japão, existe uma forma de troféu que possui um significado perturbador: escalpelamento. O escalpelamento consistia em remover cabelo e couro cabeludo dos mortos, geralmente com cortes e força. No vídeo de hoje, vamos analisar a história do escalpelamento, como ele era feito e aqueles que tiveram a sorte de sobreviver. Talvez seja útil começar com uma breve explicação sobre o que é o escalpelamento. Simplificando, é a remoção da pele e de todo o cabelo do topo da cabeça de uma pessoa. Na maioria das vezes, os escalpos eram retirados dos mortos e moribundos após uma batalha, geralmente servindo como prova de uma morte ou para contar os mortos. Normalmente, existiam duas formas de escalpelar alguém. A primeira envolvia puxar o cabelo de uma pessoa com tanta força que a pele do topo da cabeça se levantava como uma tenda. Essa parte da pele era então cortada, deixando o escalpelador com um pedaço de carne do tamanho de uma moeda e um tufo de cabelo. Isso podia ser repetido várias vezes. O segundo método, provavelmente o mais comum, envolvia remover todo o couro cabeludo com cortes ao redor da cabeça e pelo pescoço. Após os cortes, o escalpelador segurava a vítima com um pé no peito e puxava o cabelo até arrancar o couro cabeludo. Se a vítima estivesse morrendo ou ainda viva, o escalpelamento por si só não era necessariamente uma sentença de morte. Apesar de traumático e violento, quem era escalpelado vivo tinha mais chance de morrer pelos ferimentos do que na batalha. O risco do escalpelamento era a perda de sangue ou infecção. Para aqueles que se deparavam com a mutilação dos mortos, a prática incutia medo do inimigo, acrescentando um elemento de guerra psicológica. Alguns dos primeiros exemplos de escalpelamento podem ser encontrados entre os guerreiros citas, um povo nômade da região irânica oriental, famoso por sua habilidade em cavalgar. Eles foram mencionados pelo historiador grego Heródoto por recolherem as cabeças dos mortos como prova de sua justa parte dos despojos de guerra. Ele observou a seguinte prática de como essas cabeças eram então escalpeladas, citando: faziam um corte circular ao redor das orelhas e sacudiam o crânio para fora. Em seguida, ele raspava a carne da pele com uma costela de boi e, quando estava limpa, trabalhava com os dedos até que ficasse macia e adequada para ser usada como uma espécie de lenço. Esses escalpos eram então usados para decorar o cavalo do guerreiro como sinal de suas conquistas anteriores e de sua habilidade como lutador. No entanto, o escalpelamento é mais conhecido como prática nas Américas. Há evidências arqueológicas que sugerem que o escalpelamento era praticado já no século XIV por tribos indígenas americanas. Cerca de 486 corpos de homens, mulheres e crianças foram encontrados em uma vala comum no que é chamado de Massacre de Crow Creek. Dos crânios encontrados, 90% tinham sinais de escalpelamento, com corte típico mostrando onde o couro cabeludo foi removido. Quando os colonizadores e colonos europeus chegaram às Américas, eles notaram exemplos de tomada de escalpos durante conflitos intertribais. Eles observaram como os escalpos eram ornamentos e símbolos de destreza marcial, e como os escalpos eram secos ritualmente. Nem todas as tribos praticavam isso, com algumas atribuindo valores diferentes ao uso dos escalpos. Logo, colonizadores europeus passaram a oferecer recompensas por escalpos de tribos nativo-americanas com quem tinham más relações. Suprimentos e materiais úteis eram inicialmente trocados com tribos amigas pelos escalpos de tribos inimigas, mas isso logo evoluiu para a oferta de recompensas em dinheiro pelos escalpos. Um exemplo notável ocorreu em 1755, quando o governador de Massachusetts emitiu um decreto oferecendo uma recompensa em dinheiro por escalpos. Dezenas de proclamações de recompensas semelhantes foram feitas, incentivando o escalpelamento e a morte de tribos nativo-americanas por colonos, soldados e tribos rivais.
O que antes era prática exclusiva dos nativo-americanos passou a integrar a política europeia ao lidar com tribos indígenas na fronteira. A monetização do escalpelamento é considerada por alguns como um incentivo à prática, embora seja difícil determinar números exatos de pessoas que receberam recompensas. Na Guerra Revolucionária Americana, ambos os lados fizeram propaganda sobre o uso de soldados nativo-americanos. Cada lado tentou retratar o outro como praticante de escalpelamento na guerra. Enquanto várias tribos evitaram o conflito, outras participaram como batedores ou atacantes. O vice-governador britânico Henry Hamilton ficou conhecido como comprador de escalpos, por alegadamente pagar nativos americanos pelo escalpelamento de patriotas. No entanto, há poucas evidências disso. Ambos os lados, os patriotas e os ingleses, teriam praticado algum nível de escalpelamento, com rumores de que houve escalpelamento em Concord contra tropas britânicas. O escalpelamento teve um papel importante nas guerras indígenas americanas, que marcaram o deslocamento e o genocídio dos nativos americanos, sendo que ambos os lados coletavam escalpos como prova de mortes. No massacre de Sand Creek, cerca de 150 nativos americanos foram mortos, sendo cerca de 2/3 mulheres e crianças. O ataque foi realizado pela 3ª Cavalaria do Colorado, sob o comando do coronel John Chivington. Todo tipo de mutilação foi realizado e troféus ainda mais macabros foram levados, incluindo fetos e genitais femininos. Mas nem todos os homens da unidade participaram do ataque e da barbárie. Com o capitão Silas Sewell e cerca de 150 homens recusando as ordens de Chivington para atacar os Cheyenne e Oraparro no acampamento, Sewell acabou testemunhando contra Chivington. No entanto, quem cometeu tamanha crueldade nunca foi levado à justiça. Na fronteira americana, conflitos frequentes levavam tribos nativas a praticar o escalpelamento. A prática era generalizada, mas nem todos os casos eram realizados em pessoas mortas. Um dos sobreviventes mais famosos do escalpelamento foi Robert McGee. Em 1864, o órfão de 14 anos trabalhava em uma caravana de carroças. Enquanto viajava para o Fort Union, no Novo México, entregando suprimentos, o comboio foi atacado várias vezes pela tribo Sioux. Com uma escolta militar, a caravana chegou a poucos quilômetros do Fort Union sem danos, tornando-se complacente e deixando a escolta muito para trás. Quando a caravana acampou à noite, guerreiros Sioux atacaram, disparando flechas e tiros de pistola nos condutores das carroças. Supostamente liderados pelo chefe Little Turtle, os Sioux não deram chance à caravana e muitos dos homens foram massacrados. O jovem McGee, de 14 anos, lembra que foi atingido por flechas e tiros de pistola lutando para sobreviver quando Pequena Tartaruga o escalpelou. 64 polegadas de pele foram removidas enquanto McGee jazia na terra. Quando a escolta militar os alcançou, depararam-se com a cena do massacre, percebendo que apenas 2 adolescentes ainda lutavam pela vida, sendo que um deles não sobreviveria por muito tempo. Apesar dos inúmeros ferimentos, McGee seria o único sobrevivente do ataque. Todas as tentativas possíveis foram feitas para dar cabelo a McGee, mas nenhuma teve sucesso. A famosa foto de McGee, aos 39 anos, continua como forte lembrete da brutalidade do escalpelamento. McGee virou uma celebridade, com sua história exagerada e alguns alegando que ele foi o único a sobreviver a um escalpelamento. No entanto, há outros sobreviventes conhecidos de escalpelamento, notavelmente Josiah Wilberger. Wilberger era um homem da fronteira que, em 1833, foi atacado por um grupo de índios Comanche. Ele e seus companheiros estavam em desvantagem numérica e ficaram gravemente feridos. Todos foram escalpelados, com Wilberger consciente durante toda a provação. Ele se lembrava de não sentir dor, mas que a remoção soava como o estrondo de um trovão distante. Wilberger conseguiu recuperar suas forças e acabou sendo resgatado. Sua cabeça nunca cicatrizou completamente devido à exposição ao sol. Ele viveu por mais 11 anos, embora se acredite
que a ferida no couro cabeludo tenha contribuído para sua morte. Wilberger bateu seu crânio exposto contra o batente de uma porta, expondo o cérebro, e morreu em 1845. Com o fim das guerras indígenas americanas, os casos de escalpelamento diminuíram. O escalpelamento generalizado já não é mais uma prática que realmente existe, embora a mutilação dos mortos seja algo que, sem dúvida, continuará de outras formas. No entanto, o escalpelamento continua fazendo parte da cultura popular, desempenhando um papel fundamental em filmes de cowboy e índio e até mesmo em alguns filmes de Tarantino. É um dos exemplos sombrios de se tirar troféus de seres humanos e de mutilação do inimigo. É algo que fez parte da história inicial dos Estados Unidos da América e da violência perturbadora que muitas vezes era infligida nesse período.